Dando continuidade aos nossos vídeos tutoriais, hoje nós vamos ver como imprimir o relatório do projeto e os desenhos. Vale lembrar que o relatório do projeto é um relatório padrão, portanto, ele pode ser impresso tanto pelo projeto com croquis de planta baixa, quanto pelo projeto sem croquis de planta baixa. Já os desenhos, eles só podem ser impressos pelo projeto com croquis de planta baixa. Nesse exemplo aqui, eu tenho um projeto com croquis de planta baixa, portanto, vamos ver os dois exemplos, tá? Então, vamos começar pelo relatório padrão, que é comum aos dois tipos de projetos. Eu vou clicar aqui em relatório. Ele carregou para mim o relatório padrão. Eu vou começar rolando aqui para ver. Eu tenho aqui a capa, sumário, notas técnicas, levantamento de cargas, demanda, quadro de cargas, diagrama unifilar e simbologia do diagrama. Uma coisa interessante aqui é que alguns campos são editáveis, então eu posso estar alterando aqui o título, posso estar alterando aqui também essa data, as informações do projeto, não tem necessidade, mas se for preciso pode estar alterando, informações aqui do responsável, os títulos, os subtítulos, tá? Então, alguns campos aqui podem ser alterados. Uma outra coisa é a inserção de um logo. Clicando aqui nesse símbolo da casa, eu posso clicar aqui em um logo e abrir. E ele vai aparecer aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em imprimir, esse segundo botão, com símbolo de impressora. Aqui eu vou imprimir utilizando os recursos do navegador. Então, é assim que, nesse caso aqui, esse navegador aqui mostra dessa forma, tá? Esse aqui é o Edge. Então, eu tenho aqui 8 páginas, tá? E estão todos aqui dessa forma. Cada bloco fica numa página diferente, tá? Beleza. Vou fechar aqui, cancelar. Tenho aqui essa segunda opção. Isso aqui vai servir para imprimir utilizando os recursos do próprio app. Nesse caso aqui, eu preciso inserir um nome do arquivo, tá? Um nome qualquer. E aí eu posso estar também imprimindo. Bem tranquilo. Bom, uma outra coisa que nós também podemos ver aqui é o seguinte. Nós temos aqui um botão de IDR. Eu vou selecionar aqui o quadro. Observe que aqui eu posso inserir os IDRs, tá? Posso excluir, posso inserir. Nesse caso aqui eu só tenho um IDR, que é para o chuveiro. Mas eu posso aqui estar inserindo os IDRs, tá? Manipulando aqui. Eu tenho esse outro botão aqui, que é materiais, tá? Ou seja, eu tenho a opção, se eu quiser, inserir a lista de material nesse projeto, tá? É opcional, eu posso imprimir a lista à parte, como eu também posso colocar a lista de material aqui no projeto. Nesse caso, eu vou colocar aqui para que a gente possa ver como funciona. Eu vou clicar aqui em material. Ele colocou essa informação aqui, ó, ok, materiais inseridos. Vou fechar. Vou rolar aqui. E aqui no final, após a simbologia, eu posso ver aqui materiais do projeto, tá vendo? Então tá aqui os materiais, a lista de material. E posso estar imprimindo agora, tá? Também a lista de material. Uma outra coisa que eu também posso fazer, se eu quiser, é inserir aqui o quadro de cargas, tá? Então o quadro de cargas ele pode fazer parte do relatório se eu quiser, tá? Então, o que eu preciso fazer para inserir aqui o quadro de cargas? Nesse caso, eu preciso ter um quadro de cargas já montado, tá?
ok? Eu clico aqui em Que cargas. Ele vai me trazer aqui para essa página. A gente vai clicar aqui em desenhos e vamos selecionar aqui Que carga. É a única opção que nós temos. Observe que ele colocou aqui mais um campo que se chama quadros. E aqui eu só tenho a opção QDF. Então eu clico aqui nesse botão azul. Aguardo. E olha só o que ele está me dizendo. O layout da montagem do QDC foi inserido ao relatório do projeto. Beleza. Então eu fecho. Fecho aqui também. Clico aqui em alternar. Clico em fechar. E eu voltei aqui para o projeto. Agora eu vou rolar. E eu vou observar que foi inserido aqui, após diagrama unifilar. Vou clicar aqui em imprimir. Observe que agora aqui eu tenho um total de 10 páginas. Eu tinha 8. Tá? Rolando aqui. Beleza. Então, aqui agora é só clicar aqui em salvar para imprimir o arquivo em PDF. Tá? Ou vir aqui em app, na impressora, colocar o nome para ele e clicar em imprimir e ele vai ser salvo lá na área de trabalho, tá? Bem simples. Muito bem. Eu tenho aqui atualizar, tá? Vamos supor que eu não quisesse mais a lista de material ou quadro de cargas. Eu teria que fechar e entrar de novo, tá? E aí ele ia trazer esse relatório de novo sem o quadro de cargas e a lista de material, que é a mesma coisa que eu clicar aqui em atualizar, tá? Então eu também posso fazer isso também. Deixa eu fazer o seguinte aqui, observe o seguinte, eu tenho aqui, esqueci de mostrar isso, eu vou colocar um IDR aqui para esse circuito de número 4 e 5, tá? Vou colocar um IDR em grupo aqui. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada nisso. Então 4 e 5, observe que ele não tem o IDR, tá? Eu vou então clicar aqui em IDR, vou selecionar o quadro, vou definir aqui um número para o IDR. Nesse momento eu só tenho aqui o número 1, esse vai ser número 2, eu tenho que definir o número. Eu tenho aqui os valores dele de 7,9 e 5 amperes. Eu vou definir que vai ser um IDR de 40. E vou definir, como são monofásicos aqui, eu vou definir que ele vai ser um bipolar, igual esse aqui. Tá? Nesse caso aqui eu vou fazer diferente, eu vou botar um tripolar. Mas o mais comum aqui seria um bipolar, tá? Vou colocar um tripolar apenas para ficar diferente. E vou clicar em salvar. Ele pede aqui para eu selecionar. Então eu tenho que selecionar aqui o primeiro, que vai ser o 4 e o 5. E vou selecionar o segundo agora. Ele acabou de colocar aqui. Vou fechar. Ele não aparece ainda porque eu preciso atualizar, tá? Mas observe que quando eu atualizar, eu vou automaticamente perder aqui o quadro, o layout do quadro, tá? Que no caso aqui é a montagem aqui, né, do meu quadro, e vou perder também a minha lista, tá? Quando eu atualizo, eu perco. Então, eu não tenho mais aqui o quadro e nem a lista de material, beleza? Eu teria então que colocar de novo, né? Eu passo a ter aqui agora um IDR em grupo, tá? Que 40 amperes para os circuitos 4 e 5, beleza? Então assim que a gente insere aqui os IDRs. Aqui o botão navegador, já foi comentado em outros vídeos, a função dele é guardar as informações do app no momento exato em que eu clico nele, tá? Então ele guarda as informações do app na memória do navegador, caso haja algum refresh de tela ou alguma queda de energia, quando eu entrar no app novamente, o app automaticamente vai buscar na memória do navegador as informações do app que ele guardou e vai atualizar para mim, beleza? Esse é o objetivo. Muito bem, agora eu vou fechar aqui. Agora nós vamos ver como que se imprime aqui os desenhos, beleza? Vou clicar aqui em croquis.
Vou clicar aqui em PDF, lembrando que está tudo pronto, tá? Vou clicar aqui em configurar. Observe que aqui eu tenho listagem e ela está vazia. Então, eu vou inserir aqui, ó, todos esses relatórios aqui, tá? Eu não sou obrigado a inserir todos, eu vou inserir aqui quantos eu quiser, tá? Vou começar aqui então pelo pavimento 1. Lembrando que eu posso ter até 3 pavimentos. Se esse fosse um projeto com 3 pavimentos, eu teria aqui pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3. E essas informações aqui, beleza? Então vou clicar aqui em pavimento 1, tá? Vou deixar aqui posição vertical mesmo. A folha, como são muitos, eu vou deixar aqui A1 e vou ver como é que fica. Vou clicar aqui em inserir, aqui no botão azul. Lembrando que se eu quiser tirar, eu clico na linha, tá? E clico aqui nesse botão vermelho. Ele exclui. Então, beleza. Vamos para o segundo. Observe que quando eu clico, ele já coloca aqui, ó, o desenho na posição exata, tá? Então, vamos para o segundo. Sem muita perda de tempo aqui. Terceiro. Quarto, que tem a lista de material. Vou colocar todos, tá? Notas. Cargas. Demanda. Tabela de cargas. Diagrama. Quadro de cargas. E por último, eu tenho a opção de carregar imagens externas, tá? Então, eu clico aqui em externa. Observe que, olha o que ele fez. Ele colocou aqui, ó, nome e MG. Então, eu tenho que dar um nome aqui para essa imagem. Eu vou chamar só de imagem. E vou clicar aqui em imagem externa. Ele me mostrou aqui também esse botão. E aí eu tenho que escolher aqui uma imagem, tá? Eu vou procurar aqui uma imagem, tá? Eu vou colocar essa imagem aqui. Então, ficou aqui com o nome imagem, beleza? Agora eu vou fechar. Vou clicar aqui em prancha. E eu tenho aqui uma folha configurada com A1 com todos os desenhos, tá? É claro que tá meio bagunçado aqui, tá? A gente vai clicar aqui, ó, em organizar. Eu acho que essa folha aqui ficou até um pouquinho... Eu acho que tá bom. Eu acho que a outra folha ficaria mais complicada se eu colocasse uma folha menor. Então eu vou organizando aqui, ó. E essa organização que eu estou fazendo, ela já vai se refletir, tá? Na impressão real, que é essa aqui. Eu vou fechar. Então, observe que tá tudo aqui, tá? Só que aqui fica difícil visualizar, tá? Então, você precisa clicar aqui em organizar e é aqui que você vai fazer a visualização. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar nessas condições aqui. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesses botões. Esse botão aqui fecha, tá? Aqui eu tenho layout mais, layout menos. O layout é simplesmente esse quadrado aqui, tá? Então eu posso aumentar ele. Ó, observe. Esse recurso aqui, ele vai ser interessante para o celular. No celular ele já vai carregar com tamanho padrão, tá? E aí você vai ter a opção de aumentar ou diminuir. A escala, clicando aqui, ó, você pode aumentar o desenho. Especificamente, observe que a calculadora está aumentando de tamanho, diminuindo. Se eu quiser que ela volte ao tamanho padrão, eu clico aqui em escala 100% e ela volta aqui ao tamanho padrão. O mesmo é válido aqui para qualquer desenho. Então eu posso agora clicar aqui em fechar e posso também aqui estar imprimindo. Nesse caso aqui, ele está mostrando aqui 2 páginas. Eu vou precisar aqui controlar aqui as configurações.
Porque aqui, ó, ele está mostrando uma folha A4, tá? Que é impossível imprimir isso aqui no A4. Vou clicar aqui em A1. Beleza, então ele está aqui numa folha 1. Observe que o total aqui é uma página, tá? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Eu estou aqui no Edge e o Edge ele só me permite visualizar dessa forma, tá? O Chrome é bem melhor. Então nesse caso aqui eu estou utilizando o recurso do navegador. E o recurso do Edge para visualizar a folha não é tão bom quanto o Chrome. Por isso que não está muito legal aqui, tá? Mas ele está todo aqui na folha A1, tá? Nesse caso aqui eu vou aproveitar e vou salvar. Vou botar aqui desenhos na área de trabalho. Vou clicar aqui em salvar. Ele salvou lá, ó, tá aqui, ó, o PDF, tá? Posso estar clicando aqui nele. Nesse caso aqui ele abriu direto no navegador, mas eu poderia também estar abrindo em um programa específico para PDF. Então ele fica assim, tá? E eu também poderia estar imprimindo também, vou voltar aqui, o projeto padrão. Da mesma forma. Nesse caso aqui eu vou utilizar agora vou clicar em imprimir. Vou aguardar. Esse aqui leva um pouquinho mais de tempo. Mas ele já colocou aqui, ó. O que você quer fazer? Eu vou abrir. Eu quero abrir. Nesse caso aqui, ó, observe que eu ainda tenho 8 folhas, ou seja, eu não tenho aqui a lista de material, tá? E nem o quadro montado, tá? Eu poderia ter impresso, mas se eu tivesse colocado, ele estaria aqui, tá? Não tá porque eu não coloquei, tá? Mas tá aqui o IDR com o grupo aqui, né? Os dois que eu coloquei. Então, o que eu queria mostrar aqui da impressão basicamente é isso aqui mesmo, tá? Vou fechar aqui. Por esse vídeo é só. Valeu e até a próxima.